A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe o dia de cada um, a sua família, o seu trabalho, a sua casa. Mais um dia na presença de Deus. Hoje quero ler com vocês uma palavra. Quem quiser acompanhar a Bíblia, capítulo 12 de 2 Samuel. O livro é 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 10, na qual o profeta Natã falou com Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesa, da tua mesma casa, o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não morrerá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemaram, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Irmãos, aqui estamos falando sobre Davi, um cara que derrotou o gigante, um cara que venceu várias e várias batalhas, um cara muito admirável por Deus. Mas, irmãos, é o que muitos de nós fazemos. Você sabe qual que foi o erro de Davi? O erro de Davi foi ele parar de ir para a guerra, irmão. O nosso erro é parar de ir para a igreja. O nosso erro é parar de ir para as batalhas, irmãos. Porque o inimigo ele está à espreita. E quando Davi ele parou de ir para a guerra, ele começou a dar crédito para as coisas deste mundo. Ele começou a ver as coisas deste mundo. E assim somos nós, irmãos. Quando paramos de ir para a igreja, naquela hora que era para nós estar dentro da igreja, nós estamos aonde? No mundo, à mercê do inimigo. E diz a palavra que numa dessas guerras que Davi parou de ir para a guerra, depois de ter se tornado rei, depois de muita batalha, muito sofrimento, muita perseguição, ele conseguiu chegar ao trono. E então foi aí que o orgulho tomou conta do seu coração. Ele já queria ficar para aproveitar o que ele tinha. E é o que muitos de nós fazemos hoje em dia. Nós já queremos ficar em casa para aproveitar a nossa família, ficar em casa para aproveitar a nossa TV, para aproveitar aquele filminho na Netflix, antes de ir para a igreja, para a batalha espiritual. E assim foi Davi. E daí a palavra nos conta que um certo dia ele estava no terraço do palácio, quando viu uma mulher se banhando. O próprio inimigo já pôs aquilo na vida dele, porque ele não tinha ido para a guerra, irmãos. Assim somos nós, quando nós damos espaço para o inimigo trabalhar, que não vamos a um culto de quarta-feira, a um culto de sexta-feira, a um culto de domingo. Nós estamos dando espaço para o inimigo trabalhar. Sempre que estamos fora da presença do Senhor, não só no culto, mas em casa mesmo, que a palavra diz que a mudança começa em casa, a mudança começa de dentro para fora. Então significa que a minha casa ela tem que servir ao Senhor, eu e a minha casa. A minha casa, para que vocês entendam, é a minha casa, não é a minha família, é a minha casa.
a minha casa é diferente da minha família, porque eu sirvo ao Senhor. Então, aqueles que são da minha casa, a minha descendência, eu tenho que ensinar a servir a Deus. E a minha casa, ela tem que ser dependente do Espírito Santo. E então, irmãos, foi ali que Davi errou. E diz a palavra que ele viu aquela mulher tomando banho, e aquela mulher era casada, irmãos. Aquela mulher, ela estava nua, tomando banho. E então, Davi ficou obcecado, porque o seu desejo tomou conta do seu coração e da sua alma. E ele armou contra a vida do marido dessa mulher. Soldado chamado Urias. A Bíblia nos diz que esse soldado era um cara muito valente, muito valoroso. E Davi tramou a morte dele para ficar com a sua esposa. Então o profeta Natã veio até ele e contou uma parábola, dizendo: eu quero que julgue um impasse. Um impasse queria dizer uma questão para nós hoje. E Davi disse: me fale. E Natã falou: eis que numa cidade existia 2 fazendeiros, 2 homens, um muito rico e um pobre. Um o qual tinha muitas ovelhas, muito gado, muito dinheiro, e o outro tinha apenas uma ovelha. E esse que tinha muito dinheiro se apossou da ovelha do pobre e ainda mandou matar esse pobre. E o próprio Davi, julgando a si mesmo sem saber, disse: traga esse homem até minhas presenças, que eu mesmo o matarei. E era ele mesmo, irmãos. Por isso que muitas vezes nós não podemos estar julgando as pessoas, porque às vezes estamos falando de nós mesmos. Eu já aconteceu comigo, só para deixar claro para vocês que tem uma palavra na Bíblia que diz assim: não julgueis, porque com a mesma medida que julgares, sereis julgado, porque o Deus, ele está vendo. Então, quando falamos mal de um irmão, falamos uma coisa de um irmão, aquilo vai acontecer exatamente com a gente, para ver que Deus, ele não dorme. Por mais que o irmão esteja errado, nós não temos direito de julgar. O único que tem direito é ele. O único juiz é ele. E assim foi, irmão, a vida de Davi. Aí Natã falou para ele: por causa deste pecado, a espada jamais se apartará da tua vida. E Batseba, a adúltera, que tinha adulterado com Davi, ela já estava grávida de Davi. Mas Natã disse: eis que esse filho morrerá e não viverás. Então a espada jamais se apartou da casa de Davi. Esse filho morreu. Depois os filhos de Davi, um matou o outro porque um pegou a sua filha à força. E a palavra nos diz que Absalão matou o seu irmão por causa disso. Tomou o trono de Davi, tomaram as mulheres de Davi, assim como Deus já tinha falado que nós fazemos em oculto, mas Deus faz ao público, para que todos vejam que Ele é Deus, para que todos vejam que nós não somos ninguém. Para que nós tramar contra o nosso irmão, nós murmurar, nós escarnecer o nosso irmão. Lá em Salmos 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele irmão que sai da igreja, sai falando: bah, que pregação ruim, que louvores ruins, os irmãos não sabem nem cantar, os irmãos não sabem nem pregar. Mas nós não estamos ali porque sabemos, irmão, nós estamos ali para buscar a misericórdia e o amor de Deus. Claro que temos que se aperfeiçoar, mas isso é com o tempo, irmão.
Mas então eu te convido para orar esta manhã. Coloque todas as coisas impossíveis na mão do Senhor. Impossíveis para você, que para Ele é possível. Senhor Deus e eterno Pai, neste dia de quinta-feira, papai querido, que seja feita a sua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que trabalhe na minha vida, que trabalhe no meu espírito e na minha alma, papai querido. Me ajude a manter a fé, assim como Davi, mesmo errado, Davi nunca jogou a sua culpa em ninguém. Assim quero ser eu, Pai, porque a culpa dos meus erros são apenas minha, não é do meu irmão e da minha irmã. A culpa dos meus erros não é da minha família. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E assim quero ser eu também, Pai, na sua presença, um homem segundo o seu coração. Porque tudo o que fazemos é consequência dos nossos atos. Quero te pedir que o Senhor abençoe grandemente a minha família, a minha casa, os meus irmãos em Cristo Jesus. Trabalha na vida, Pai, dos alcoólatras, dos drogados. Trabalha na vida da prostituta. Trabalha na vida dos viciados, dos escravos pelo pecado deste mundo. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Entrego o meu caminho nas tuas mãos, que aonde eu colocar as mãos, seja abençoado por ti, Senhor. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, seja dominado pela sua presença. Em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, irmãos? Um ótimo dia a todos. Deus abençoe.